E o Corinthians não é o único time grande de São Paulo interessado em Luan Dias. Vídeo de hoje do canal do Nicola traz mais informações exclusivas sobre o tema. Bora te explicar por que Jamerson não foi para o Curitiba. É verdade que ele pediu para jogar no São Paulo e o Palmeiras tem interesse no lateral esquerdo? Por falar em Palmeiras, qual o prazo de recuperação para Piquerez, que tem um problema no joelho? Para completar, falo sobre a renovação de contrato com o Gabigol, informação importante. Tem ainda tudo sobre a SAF do Galo, Ronaldo Fenômeno tentando uma rescisão de contrato importante no Cruzeiro, as últimas do mercado, a verdade sobre a renovação do contrato envolvendo uma joia da base corintiana e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre muito bom ter vocês por aqui. Antes de mais nada, deixa eu só me apresentar, jornalista esportivo, trabalhando no meio há mais de 20 anos. E a missão por aqui é deixar você por dentro das últimas dos bastidores, finanças, mercado e muito mais. Para não perder nada, é só apertar o botão vermelho de inscreva-se, combinado? Bora contar que todo esse conteúdo é um oferecimento de 1xBet. E eu queria mostrar para vocês na tela os 4 jogos que envolvem brasileiros nessa terça-feira por Libertadores e Sul-Americana. 2 times na Libertadores, mais 2 na Sul-Americana. Quero começar pela Libertadores, o Atlético Paranaense visita o Alianza Lima. Vou dar os meus palpites, acho que o Furacão empata ou ganha. Já o Inter visita o Independiente Medellín, jogo na Colômbia. Acho que é jogo para empate ou vitória do Medellín. Já na Sul-Americana, o Goiás recebe o Santa Fé, mas pode usar um time misto, de olho na final do Campeonato Goiano, até por isso eu vou de empate. E meu último palpite para Santos e Blooming na Bolívia. Blooming é o pior time do Campeonato Boliviano, mas joga com a altitude de La Paz. Para mim, outro jogo para empate. E você? Como é que vai palpitar para participar no XBet? É bem simples, só pegar o link que está no comentário. Não esqueça de usar o código Nicola para ter direito a um bônus bem legal. Bora começar o vídeo com o tradicional giro de notícias. Quero começar te atualizando sobre o Flamengo. Por que Thiago Maia não embarcou com o restante do time para o Equador, palco do confronto contra o Alcas, estreia da Libertadores nessa quarta-feira? Thiago apresentou um quadro de virose e o Flamengo decidiu deixá-lo no Rio de Janeiro. Gabigol, apesar do desconforto muscular, embarcou com o restante do elenco. Bora falar sobre o Ituano, que recusou a 5ª proposta seguida do Internacional por Gabriel Barros. Essa 5ª oferta aconteceu na segunda-feira. Não dá para dizer que a negociação está encerrada, mas o Ituano tem dado enorme trabalho ao Colorado. E se Gabriel Barros ainda não chegou, o Inter encaminhou nessa segunda-feira a contratação de Jean Dias, atacante do Caxias de 32 anos de idade. Ele deve ser anunciado ao fim do Campeonato Gaúcho. Para completar o giro de notícias, contar que Inácio La Quintana, que é um meio atacante uruguaio que pertence ao Peñarol, será novo reforço do Red Bull Bragantino. O time de Bragança vai desembolsar $750 mil para contratá-lo. São $435 mil a mais do que previa a multa rescisória. E a saideira sobre o Vasco, o finado Eurico Miranda, será tema de um documentário do Globoplay com lançamento previsto para o segundo semestre. A informação foi divulgada pelo filho dele, o Euriquinho. Bora falar sobre o Corinthians. Preciso te atualizar sobre a situação de Felipe Augusto, centroavante que pertence ao time da base, tem 19 anos de idade e é o artilheiro do Corinthians Sub-20 em 2023. Até aqui são 6 gols e 1 assistência em 10 partidas. O contrato dele se encerra em 21 de outubro, ou seja, a partir do dia 21 desse mês, ele já pode assinar um pré-contrato para deixar o timão de graça. Tenho cobrado os dirigentes do Corinthians em relação à renovação, mas recebi uma informação importante que queria dividir com vocês. O Corinthians, até o fim do ano passado, não queria renovar o contrato do Felipe Augusto por entender que ele não se encaixaria no time de cima. O Arthur Souza, apesar de ter menos gols, está mais pronto e tem mais qualidade na visão dos dirigentes alvinegros. Só que com o sucesso do Felipe, especialmente nessa temporada, e diante da pressão da imprensa e da torcida, o Corinthians resolveu renovar o contrato. Vai pagar um pequeno aumento salarial ao atleta, que é vinculado ao Juliano Bertolucci, a menos que a proposta já feita pelo Bahia melhore. Por meio do Grupo City, o Bahia fez uma primeira sondagem, o valor não interessou, e a menos que surja uma outra oferta melhor. O Timão deve estender o contrato do Felipe Augusto, mesmo a contragosto. Muita gente dentro do Parque São Jorge não aposta no futuro desse atacante. Bora te ajudar a entender o que está acontecendo com o Jamerson, lateral esquerdo do Guarani, que embarcaria nessa segunda-feira para Curitiba, onde passaria por exames médicos e assinaria contrato de 3 anos com o Coxa.
Importante contar para vocês que ele não embarcou e já voltou a treinar normalmente no Guarani. Surgiram uma série de informações, queria detalhar cada uma delas, o que há de verdade e o que há de mentira. Primeira notícia que surgiu foi de que o Jamerson disse não ao Curitiba porque quer jogar no São Paulo. Informação do jornalista Gabriel Sá, que cobre o tricolor pela Jovem Pan. Chequei com Palhinha e com o Guarani e as duas partes negaram. Palhinha chegou a dizer o seguinte, abre aspas, isso não é verdade, o Jamerson é profissional e não tem como dizer onde quer jogar, imagina se essa moda pega, fecha aspas. Foi depois conversar com o pessoal do Guarani e a resposta do Bugre é de que a negociação não avançou por causa do Curitiba, mais especificamente por causa do Regis, que é um meio atacante que seria incluído na transferência. O Jamerson iria em definitivo para o Coxa, que pagaria cerca de 5 milhões de reais e mandaria o Regis. Esse dirigente do Guarani com quem conversei afirmou o seguinte, abre aspas, o Regis não resolveu as pendências que tem com o Curitiba e não se posicionou sobre a vinda para o Guarani. Diante desse cenário, o Bugre decidiu que não pretende vender o Jamerson pelo menos até metade do ano. É óbvio que isso é reversível diante de boas propostas. Não há nada entre São Paulo e Jamerson perto de fechar. O lateral não está forçando a barra para ir pro Morumbi. Outra informação meio desencontrada que surgiu nas últimas horas dá conta de que o Palmeiras está tentando a contratação do Jamerson. No Bugre, me asseguraram que ninguém do Palmeiras entrou em contato. Dono do Cruzeiro, Ronaldo Fenômeno está decidido a romper o contrato com a Adidas, fornecedora de material esportivo da Raposa desde o ano de 2020. O contrato só se encerra em 2025 e a gota d'água para essa decisão se deu na última sexta-feira, quando do lançamento do Atlético Mineiro dos novos uniformes, a Adidas, que é a fornecedora de material esportivo dos dois rivais, se referiu ao Atlético como o maior de Minas, justamente uma expressão usada por torcedores do Cruzeiro. Raposa já andava chateada com os valores pagos pela Adidas, com o fornecimento de material esportivo, com os atrasos, além do vazamento de alguns lançamentos de camisa. Depois do episódio da sexta-feira, o Cruzeiro decidiu enviar, nessa segunda-feira, um comunicado exigindo a rescisão de contrato de forma unilateral. Resta saber se essa história vai avançar ou não. Só queria resgatar uma entrevista do Gabriel Lima, que é o CEO do Cruzeiro, na última sexta-feira. Ele disse o seguinte, a Adidas cometeu mais uma falha e eu lamento muito. A gente vai se posicionar muito firme em relação ao ocorrido, além do vazamento das camisas, são erros que vêm se repetindo. Quero ver a dirigência alemã aplicada no Brasil ao Cruzeiro. Eles mostraram um profundo desconhecimento e falta de respeito com o Cruzeiro, e isso vai ser tratado de maneira dura por nós, fecha aspas. E esse boato da segunda-feira de que Gabigol está negociando a renovação de contrato com o Flamengo. A notícia seria boa se fosse verdadeira. Até porque o contrato do Gabigol com o rubro-negro se encerra em dezembro de 2024. Ou seja, se não houver um acordo de extensão desse contrato até o fim desse ano, o Flamengo vai passar enorme dificuldade e vai correr o risco de perder investimento dos mais altos. O Gabigol custou 16 milhões e meio de euros. Vale a lembrança de que o Fla ainda tem 30 milhões de reais a pagar à Inter de Milão de forma parcelada. Essa compra se deu em muitos anos. Antes de gravar o vídeo, fui conversar com uma pessoa envolvida nas tratativas para saber se existe algum movimento entre as partes para a extensão desse vínculo. Dá uma olhada no que essa pessoa falou, abre aspas. Zero contato entre nós há um bom tempo, fecha aspas. Nem Flamengo, nem representantes do Gabigol têm mantido conversa. No fim do ano passado, o Flamengo sondou sobre a possibilidade de abrir negociações e nunca mais procurou os representantes do jogador. Considero um enorme equívoco de alguém que é fundamental para o Flamengo dentro de campo desde que foi contratado. Se o rubro-negro deixar essa negociação para perto do fim do contrato, vai correr enorme risco de perder o jogador de graça, não para clubes brasileiros, mas certamente para times do exterior. Contei para vocês com exclusividade nessa segunda-feira que o meio atacante Luan Dias, o camisa 10 do Água Santa, interessava ao Corinthians. Corinthians, Curitiba, Botafogo e Cruzeiro. Quero acrescentar mais 2 nomes nessa lista, outra informação exclusiva que você vai ver repercutir ao longo de toda a terça-feira nos portais. São Paulo e Santos também manifestaram a intenção de contratar o jogador. Nem Corinthians, nem São Paulo, nem Santos fizeram propostas oficiais, mas já procuraram os representantes do atleta e o Água Santa para manifestar a intenção de contratá-lo. Quero acrescentar uma outra informação importante.
para os três grandes de São Paulo, o Água Santa cogita inclusive a cessão por empréstimo, desde que seja com uma compensação financeira e com opção de compra. Para clubes de fora do estado, a negociação tem que ser diferente. O Água Santa só vai aceitar vender o jogador e a pedida era de 3,5 milhões de reais por 50% dos direitos econômicos. Vai depender de eventuais propostas para esse valor aumentar ou diminuir. O único que até agora demonstrou a intenção de comprar o Luan Dias foi o Coritiba, mas não chegou nos 3,5 milhões por 50% dos direitos econômicos. Outra informação sobre o assunto. O Luan quase foi parar na China. Hoje ele ganha 60 mil reais por mês e recebeu dias atrás uma oferta de um clube chinês que lhe pagaria 350 mil reais mensais. O clube inclusive o compraria do Água Santa, mas tanto o Água Santa quanto o jogador já foram avisados que dificilmente vai haver a obtenção do visto de trabalho na China em tão pouco tempo. A janela por lá está perto do fim. Guardei para o final a parte mais importante. Ouvi de uma pessoa próxima ao meio atacante de 25 anos de idade, que tem vínculo com Água Santa até 2025, a seguinte frase, abre aspas: eu diria que tem boas chances de ele fechar com um dos três grandes de São Paulo. Fecha aspas. Mais informação exclusiva, quero trazer novidades sobre a SAF do Galo, que andou meio esquisita nos últimos tempos. Peter Grieve, que é aquele americano que está disposto a comprar a SAF, andou sumido, com dificuldade para buscar investimentos no exterior, mas trago boas notícias. Essa SAF deveria ter sido aprovada pelo Conselho Deliberativo do Galo entre fevereiro e março, e o Conselho nem sequer foi convocado, porque o Peter Grieve encontrou dificuldades em achar no mercado americano investidores que o ajudariam a chegar no valor prometido ao Galo. Diante dessas dificuldades, o Peter procurou os 4 R's e fez uma nova proposta, muito inferior à primeira. Não consigo cravar para vocês qual é essa oferta. A fonte com quem conversei imagina que essa oferta, que foi considerada descabida, envolvia R$1 bilhão por 51% das ações do Galo, além da inclusão do estádio. O Atlético recusou na hora. Eu repito, não consigo precisar para vocês se foi essa a proposta, mas foi uma proposta considerada absolutamente péssima. Peter Grieve melhorou a sua oferta, os 4 R's concordaram e esperam para essa semana a apresentação da garantia do dinheiro. Se houver isso, deve haver um acordo entre as partes para que no momento seguinte o Conselho Deliberativo do Atlético e na sequência os sócios sejam convocados para autorizar ou não o clube em se transformar numa SAF e por sequência ser repassado ao Peter Grieve. Bora fechar o vídeo para falar sobre Piquerez, lateral esquerdo que virou problema no Palmeiras. Ele sentiu no primeiro tempo do jogo contra o Água Santa, final do Paulistão no último domingo, uma lesão no joelho direito. Nessa segunda-feira passou por exames que constataram um entorse. Não é um caso cirúrgico, mas o tempo de recuperação é de 6 a 8 semanas. Ou seja, no pior dos cenários, o Verdão não terá seu lateral esquerdo titular por 2 meses. A boa notícia é que o Vanderlan tem dado conta do recado. A má notícia é que não existe uma reserva imediata para o Vanderlan que esteja pronto para, por exemplo, jogos grandes, como a final do Campeonato Paulista e fase de grupos da Libertadores da América. Apesar disso, não há tempo hábil, na visão do Palmeiras, para a aquisição de um outro jogador para a posição Jorge, que até o ano passado defendia o Verdão, foi emprestado ao Fluminense, mas também sofreu uma lesão, essa sim mais grave, no joelho. Piquerez usou suas redes sociais para escrever a seguinte mensagem, abre aspas: um tempinho fora dos gramados para recuperar e voltar mais forte do que nunca. Obrigado a todos pelas mensagens de apoio e carinho, fecha aspas. Queria saber de você, torcedor alviverde, quanto o Piquerez faz falta nesse momento de final de Campeonato Paulista e início de Libertadores da América. Você iria atrás no mercado de um jogador? Indique o nome, use o espaço para comentários. Também não esqueça de deixar like, de compartilhar esse vídeo. A gente se encontra no final da tarde com mais um vídeo e também tem a live do Nicola. Prometo avisar para vocês sobre o horário ao longo do dia. Abraço, tchau!